conhece pessoas assim, só fala o defeito, né? Se você vem com meio copo d'água e fala, puxa, só tem meio, ao invés de falar, puxa, que bom que tem meio, né? A outra metade, né? Josué e Caleb foram os que voltaram falando, não, realmente, tem gigantes, e se eles olham para a gente, eles olham como se fosse, a gente fosse um gafanhoto. Já viu, gafanhoto é pequeno, né? E eles de tão grande que eles eram, eles são cruéis, são malvados, e causaram temores, né, na vida dos outros, mas esses homens falaram, mas Deus é com a gente, Ele está do nosso lado, Ele vai nos ajudar, não temas, essa terra já é nossa, Deus não está abençoando eles, Deus está nos abençoando, amém? Amém. Deus quer nos dar vitória, tenha bom ânimo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra, nos dará, o Senhor é conosco, não temais. Foi esse o relatório de Josué e também de Caleb, os únicos dois que falaram coisa boa, os 10 falaram coisa ruim. Os 10 contaminaram a população, a ponto que todo mundo ficou com medo, mas os 2 foram os únicos que honraram a Deus. Os 2 foram os únicos que falaram o que Deus queria, enquanto os outros olharam para os problemas e não enxergaram Deus, colocaram os problemas entre ele e Deus. Josué e Caleb viram quão grande é Deus, não importa o tamanho do problema. Tá? Irmãos, todos nós passamos por problemas, aqui é uma aplicação para nós, todos nós passamos por problemas, irmãos. Eu não sei qual que é o gigante na sua vida, se é uma doença, se é um desentendimento, se é um desemprego, qual que é o problema que você está passando, irmãos? É difícil, é real. Ninguém pode falar que você ou eu não sofremos. Sofremos, sim. Mas será que nossa visão está funcionando corretamente, a visão espiritual? Será que a gente está enxergando só o que está pertinho de problema? Ou a gente está enxergando que por trás do problema existe um Deus todo-poderoso, que é maior do que o problema? E às vezes está até usando o problema para nos ensinar a confiar nele, né? Então essa foi a decisão, a escolha que Josué fez. Ele podia ser incrédulo e temer como os demais espiões, mas eles decidiram, ele e Caleb decidiram ter uma fé inabalável, uma fé que não se esmorece, que não derruba. Não quer dizer que eles não tinham medo, mas o medo não derrubava eles. Irmãos, não há problema você ter medo. O problema é o que você faz quando você tem medo. Você fica parado ou você avança e continua confiando? Então a primeira qualidade que eu queria falar da vida de Josué, esse homem que nos ensina a fazer escolhas que honra a Deus, é que ele escolheu ter uma fé inabalável. Isso serve para todos nós, para o pastor Laércio como líder. Os problemas vêm mesmo, né, pastor? Constante, você não precisa convidar, eles vêm. Mas quando vem, você pode escolher entre ser incrédulo e temer e não fazer nada, ou confiar num Deus todo-poderoso. Essa fé que faz a diferença. Irmãos, quando esses homens, Josué e Caleb, deram relatório, Deus abençoou a vida deles. Eles foram os únicos daqueles 12 espiões. Eles e a família deles foram os únicos que entraram na terra prometida que eles foram espiar. Deus ficou tão bravo com aquele povo que ouviu o relatório e ficou murmurando, ficou reclamando. Deus ficou tão bravo que ele quis destruir o povo. E sabe o que Deus queria fazer? Deus queria fazer um novo povo, começar um povo do zero, a partir de Moisés. Porque o povo de Israel começou com Abraão, lembra? Mas Deus falou, eu estou bravo com eles é um povo que já me viu fazer tantos milagres, tanta coisa, eu já curei, já cuidei, já atravessaram o mar vermelho, já tiveram maná, já tiveram tudo, e agora reclama porque tem inimigos gigantes na outra terra. Não sei você, mas falar que tem inimigo forte é uma coisa, agora inimigo gigante é um pouquinho diferente, né? Então os gigantes existiram de fato. E esse povo inimigo estava lá para mostrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas, com isso, Deus queria destruir, aí Moisés orou, intercedeu pelo povo, e Deus falou, eu perdoo. Isso está lá em Números capítulo 14, a história é longa, podem ler em casa. Deus falou, está perdoado, mas
eles não vão entrar na terra. Irmãos, as nossas escolhas têm consequências. As nossas escolhas têm consequências. Alguém disse, você é livre para fazer escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. A gente quer ter uma vida sem responsabilidade, não é mesmo, irmãos? E o que faz da gente pessoa madura é quando a gente aprende a crescer, tomar decisões e falar, eu arco com as consequências. Isso é muito importante, irmãos. A gente vive numa geração que a gente quer, mas não quer assumir responsabilidade. Deus, Ele não força ninguém a segui-lo, tá? Deus não é um ditador. Ele nos dá liberdade, mas Ele fala, se você escolher a mim, você só vai ter bênção, cuidado, proteção, eternidade. Mas se você se desviar, você não vai ter nada disso. E pior, você vai ter consequências eternas para você e sua geração. Que horrível, né, irmãos? Mas Deus, Ele fala a verdade, Ele mostra claramente. Porque Ele é um pai que ama. Por que os pais corrigem os filhos de uma maneira que os outros não têm coragem? Porque eles amam, né? Eu vi aqui na poesia, ou no texto da jovem, né? Que o pastor, quando ele começa a dar um sermão em você, tem que aguentar, né? Tem misericórdia. Por que ele faz isso? Porque ele ama. Ele não está preocupado se ela vai ficar ofendida. Porque ele quer o bem dela, mesmo que ela não entende na hora. É o bem que ela quer. Por isso que um pai corrige o filho vai pôr o dedo na tomada, né? Os pais de plantão aí, pega um araminho, vai fazer arte, né? Coisa que vai machucar. O pai ama tanto que ele dá uma bronca no filho. Às vezes ele até pega pelo braço assim rápido e alguém fala, puxa, que bruto. Não importa se é bruto. Eu prefiro um filho vivo do que ser um pai amiguinho que tem um filho que vai para o hospital ou morre de choque. O pai que ama, fala a verdade, faz o que é melhor, não importa a opinião dos outros. Irmãos, Deus falou, perdoado, mas não vão entrar na terra prometida. Agora, Josué e Caleb foi outra história. Caleb tinha 40 anos de idade. Ele fala isso em Juízes, capítulo 14, verso 7. Caleb tinha 40 anos de idade quando ele foi espiar Canaã, a terra prometida. Sabe quando que ele conseguiu entrar e ele herdou Hebron? Ele tinha 85 anos de idade. É a idade do pastor, né? Um ano mais novo. Um ano mais novo? Ah, então o senhor é muito velho, né, pastor? 86? Mas Caleb tinha 85 anos de idade quando ele entrou. E sabe o que Caleb falou? Eu sou tão forte quanto eu era com 40 anos de idade. Pode vir aí, eu posso batalhar, pode vir os inimigos, que eu consigo pegar a espada, eu consigo guerrear com o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Sabe o que é isso, irmãos? Quando confiamos em Deus, fazemos a vontade de Deus, algo acontece em nós que é revigorante. Não existe receita ou remédio que te deixa com mais energia do que confiar em Deus. Tem um texto de Isaías que fala, os que confiam no Senhor são como terão asas como águias, voarão e não se cansarão. O segredo é isso, é o elixir da juventude ou do vigor, confiar, ter fé em Deus, porque Deus é o segredo, irmãos. E esses homens tiveram fé. Então a escolha que eu encorajo os irmãos a fazer, assim como o pastor Laércio já fez e tem feito cada dia, é sempre confiar em Deus e não ser incrédulo. A segunda qualidade, ou a escolha maravilhosa que Josué pode nos ensinar a ter e fazer, é obediência constante. Obediência constante. Eu peço que os irmãos abram Josué, capítulo 1. Josué 1. Nós vamos ler do 6 até o 9, tá bom? Josué, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Misericórdia. Quem quer falar misericórdia? Um falou, teve coragem. Misericórdia. Josué 1, 6 até o 9. Vamos ler a palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes
nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que lindo, irmão. Aqui Moisés já havia morrido, mas Deus havia preparado um sucessor para Moisés. Deus já falou para Moisés: olha, você vai lá, você vai ungir, você vai nomear Josué, filho de Nun. Ele vai conduzir o povo. Então, quando Moisés estava vivo, Josué já tinha nomeado. E Moisés ajudou a ensinar o povo que este aqui é um homem de Deus, é um líder que vai te ajudar, vai conduzir você na terra prometida. Quando Moisés morreu, Deus de novo aparece agora para Josué e fala isso aqui que nós lemos: esforça-te, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Várias vezes Deus fala: esforça-te, tem bom ânimo. E Deus ainda dá outras regras, né? Outros preceitos para que Josué não se esqueça, né? Tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se aparte de tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite. Então a palavra de Deus deveria ser a regra de fé e prática para a vida de Josué. Deveria ser a constituição, a regra maior para que fosse seguido e conduzir a nação de Israel para entrar na terra prometida. E Josué deveria seguir à risca, ser obediente nos mínimos detalhes, não aquilo que ele gostava ou aquilo que ele não concordava. Ele falava: não, isso aqui não, mas tudo, do A ao Z, guardar tudo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite. Seja cuidadoso, seja prudente, observar cada ponto, cada vírgula. Irmãos, a obediência constante de Josué é um ótimo exemplo para nós da melhor escolha, ou da segunda melhor escolha que Josué tomou. Primeira, fé inabalável. Segunda, obediência constante. Irmãos, quando nós estamos ensinando nossos filhos obediência, a gente sabe que obediência não é só fazer a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa do jeito certo. Se eu falo, por exemplo, para meus filhos, eu não vou ficar usando meus filhos como exemplo, porque às vezes filho de pastor, né, fica só usando como ilustração, então eu vou falar do seu filho, tá bom? Você pega o seu filho e fala: filho, desliga aí a televisão e vem comer, é hora da janta. Aí o seu filho fala: peraí, pai, está quase acabando. Aí passa 10, 15, 20 minutos e não vem. Depois de 20 minutos o filho vem. A comida já esfriou, todo mundo já comeu. Aí o filho vai lá e ainda reclama: ah, mas cadê? O pai e a mãe falam: você não obedeceu. Ah, mas eu obedeci. Não, obedecer é vir na hora que eu falei. Tem que ser imediato. Outro exemplo: o pai fala: filho, desliga a TV e vem para comer. Aí o filho fala: ah, pai, tá bom. Desliga e vem pisando firme, senta lá e fazer o quê, né? Ele obedeceu, não obedeceu? Não, porque obediência é fazer a coisa certa, do jeito certo, com o coração certo. Então, Deus, quando fala para obedecer, deve ser algo que devemos fazer, a coisa certa, do jeito certo, e deve ser algo por completo. Já viu as vezes que nós obedecemos, mas não é de coração, né? Ou a gente faz uma vez ou outra, ou quando sabe que vai ter algum prêmio, ou quando sabe que se fizer não vou apanhar, né? A obediência tem que ser toda hora, faça chuva ou faça sol, na hora que você quer e na hora que você não quer. Pai, a mãe falou, faz. Isso honra os pais, isso honra o nosso pai, isso honra a Deus. Josué era um homem que obedeceu os mínimos detalhes. Lembra da muralha de Jericó? Deus deu a regra: ó, você vai lá naquela cidade, o povo vai tocar, o povo vai rodar, vai dar volta, e aí as muralhas vão cair. Já pensou se Josué falar: Deus, eu não concordo com isso não, isso vai contra a lógica. O que é isso? Quem já ouviu falar de tocar instrumento e cair muralha? Eu nunca vi. Deus podia falar: eu não perguntei se você viu, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, quando eu quero, para minha glória. E o que Josué fez? Sim, Senhor,
Ele fez do jeito que Deus falou. E sabe o que aconteceu? As muralhas derrubaram e o povo pôde entrar e a vitória estava ganha. Irmãos, Josué nos ensina a obediência constante. Constante. Se tinha algo que você podia contar, era com a obediência de Josué. Ele seguiu a ordem inicial de Deus. Sabe uma coisa, irmão? No livro de Josué, do capítulo 1 até o final, você vai ver a obediência de Josué. E Deus abençoou. Deus levou o povo de Israel dentro da terra de Canaã. Enfrentaram inimigos, enfrentaram os gigantes, enfrentaram todo mundo. E quando eles obedeciam a Deus, a vitória estava ganha. Não importa o tamanho do inimigo. Não importa quantas armas eles tinham, quão experientes eles eram. Eles confiavam em Deus e faziam o que Deus falava. Deus era tão maravilhoso que às vezes ia entrar numa batalha, Deus trazia confusão no meio do inimigo. Confusão. Eles ficavam lá se esperneando e Deus dava a vitória. O povo nem tinha que lutar, porque Deus abençoa a obediência. Lembra que, assim como Josué obedeceu a Deus, nós somos encorajados a obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. João 14,15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Deus não vai te obrigar a obedecê-lo, mas você vai ser muito abençoado, a sua vida vai estar no centro da vontade de Deus, quando assim você o faz. Obediência constante. E a última qualidade, pelo menos aqui nesse sermão de hoje à noite, da vida de Josué, é a fidelidade inegociável. Josué era um homem que era fiel, e ele não trocava isso por nada. Mesmo que ele tinha às vezes dificuldade, consequências, ou tinha opções que pareciam mais fáceis, ele era fiel a Deus. Abram comigo o último capítulo de Josué, 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Todos que acharam, digam amém. Amém. Eu também, não acho não. Leamos. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir todo mundo junto essa última frase? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse último capítulo, Josué dá uma lição para o povo de Israel e para mim e para você. Ele conta toda a história do povo de Israel quando não era nem povo de Israel ainda. Se você vê no começo, no capítulo 24, ele fala, versículo 2, fala sobre Abraão. Ele fala que Deus chamou Abraão quando não existia povo de Israel. Abraão veio de um povo pagão. Os pais de Abraão adoravam outros deuses. Deus chamou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que você não sabe onde é, e eu vou te conduzir. Vou fazer de você uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações. Deus prometeu o Messias da linhagem de Abraão, o povo de Israel, que começou a partir de Abraão. Então Abraão é o pai da fé, mas Abraão não é judeu. Abraão não é judeu, ele fala tanto, o judeu, puxa, tão especial. Abraão não era judeu. Com ele começou o povo judeu, mas começou de um homem pagão que confiou em Deus. E Deus abençoou, fez dele uma grande nação, o povo de Deus. Isso mostra para mim, para vocês, irmãos, que não importa quem você é, de onde você vem, se você confia e obedece a Deus, Deus vai te abençoar. Isso honra a Deus. Não importa de que linhagem você é, você se torna a linhagem de Deus quando você crê e obedece. Tem melhor linhagem que essa? Eu e você somos filhos de Deus. Não importa se seu pai e sua mãe veio de que linhagem, etnia, não importa. Meu Deus, o Criador dos céus e a terra, Ele se tornou meu Deus. E Abraão então sai do meio idólatra. Abraão gera Isaac, e aí Jacó, Esaú, e aí José vão para o Egito como escravo.
De lá Deus manda Moisés que tira o povo do Egito e atravessa o mar. E agora Josué conduz o povo até a terra prometida. Então Josué ensina a história para o povo. Relembra da história. E lembra, está vendo? Abraão saiu de um povo cheio de deuses, idólatras. E nós fomos para o Egito cheio de deuses. Deus livrou a gente de lá. Aí saímos de lá, fomos para uma terra estrangeira, cheia de deuses, e o povo tudo adorando esses deuses falsos, com letra minúscula. Aí Josué fala mais ou menos isso: o nosso Deus, o único Deus com letra maiúscula, Deus verdadeiro, Ele começou tudo isso, Ele nos tirou, nos chamou. Agora vocês, povo, escolham a quem vocês vão servir. Vocês já aprenderam. Ou vocês sirvam o Deus dos vossos pais, ou seja, de Abraão, ou dos pais de Abraão, né? Aqueles deuses pagãos, ou o Deus da terra em que vocês conquistaram, que são os deuses dessa terra, dos amorreus, dos perezeus, dos jebuseus, todos esses ídolos falsos. Vocês escolham. Está vendo a escolha que está falando, amigos? A vida é feita de escolhas. Você é livre para escolher o que você quiser, mas você é prisioneiro da sua escolha. As consequências, boas ou ruins vêm. Então, o encorajamento para vocês, irmãos, é tomar a decisão certa. Fé inabalável, obediência constante, fidelidade inegociável. Josué falou: vocês podem escolher e adorar o Deus que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, na vida tem horas de tomar decisões seríssimas. Não estou falando só das eleições, não, tá? Estou falando do dia a dia, como pai, como marido, mas as eleições também, tá? Tem horas que você tem que sentar, as suas convicções têm que ser mostradas através dos seus atos, através das suas ações, suas palavras. Você não tem que ter medo e vergonha do que você acredita e de quem você acredita, porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas. A sua família está assistindo, as pessoas da sua rua estão assistindo, a sua igreja está assistindo. Será que eles podem olhar para você e ver um Josué que fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês têm liberdade, mas lembra, tem consequência. Depois vão clamar a Deus pedindo para tirar você da má escolha que você fez. Deus te avisou, a palavra é clara. Existe o bom e o ruim, existe o caminho certo e o caminho errado. Aqueles que me adoram e aqueles que me rejeitam, aqueles que conduzem ao caminho de Deus e aqueles que vão contra o que Deus fala, fazem o que Deus não quer que façamos. Então, o encorajamento para os irmãos de hoje é de ter essas três escolhas. Eu vou encerrar aqui o encorajamento para o pastor Laércio, para todos nós, o pastor Davi, para mim como pastor, para o pastor, temos um outro pastor aqui, né? Wilson. O encorajamento, um lembrete de nós como líderes da igreja, ou daqueles que Deus colocou sob nosso aprisco. 2 Timóteo 4, do 1 até o versículo 8. Eu vou ler para os irmãos, tá? Quem quiser acompanhar, pode ficar à vontade. 2 Timóteo 4, do 1 até o versículo 8, mas eu vou estar lendo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Então, irmãos, a hora da escolha
Ou você, como um cristão, você tem uma escolha, ou tentar ser o amiguinho de todos na classe, ou no trabalho, e fazer o que é errado, ou agradar a Deus. Você, como pai, como mãe, como esposa, tem que fazer escolha toda hora, todo dia. Mas eu te encorajo, assim como Josué, obediência ou fé inabalável, obediência constante, fidelidade inegociável. Vamos lembrar disso, meus irmãos. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar nesses pontos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que é viva, que penetra a nossa mente, nosso coração, que nos convence dos erros e pecados. E pedimos que se alguém hoje à noite, ó Pai, que nunca fez a escolha mais importante, que a pessoa que está aqui hoje à noite, que não tem certeza de quando morrer vai ir para a eternidade com o Senhor, que hoje à noite, ó Pai, agora, ela possa se arrepender dos pecados e falar: Senhor, me perdoa, eu aceito Jesus, que morreu na cruz por mim, como meu Salvador. Senhor Deus, que agora seja o momento, se alguém assim, que venha perguntar ao pastor Laércio, ao pastor Davi, ao pastor Hilton, a mim, ou qualquer outro irmão, como que eu posso ter certeza da vida eterna em Cristo? Tenha Se Deus. arrepender e crer em Jesus como Salvador. Que hoje seja a noite. Oramos por nós, ó Pai, como cristãos, como maridos, esposas, pais, filhos,